Os dias estão realmente voando. As semanas, os meses e o nosso ano de 2020 está acabando. Já passamos da metade. Tantas coisas aconteceram que não eram para acontecer e tantas coisas não aconteceram e estavam no nosso planejamento. O fato é que nós estamos tendo que viver algo que nós nunca esperamos viver na vida e nos adaptando diariamente a tudo isso. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu só venho aqui para falar quando eu tenho algo que eu acho que vai ajudar alguém de alguma forma e que tem a ver com o meu trabalho, a minha profissão, que é a dança. O mundo mudou, as nossas vidas mudaram de uma maneira muito grande, a vida das pessoas que a gente ama, e enfim. Mas eu tenho observado algumas coisas que me preocupam um pouco. Os conteúdos, as informações estão chegando de uma maneira muito fácil para todo mundo, né? Com essa vida online que a gente está levando. E aí todo mundo tem alguma coisa para ensinar, temos especialistas de todas as áreas na internet. Isso é muito bacana, mas também é muito perigoso. Na minha área de dança, eu tenho visto coisas assim que realmente eu questiono. Como a gente tem acesso a tudo na internet, tem lives 24 horas por dia, cursos online dos mais diversos. Eu vou me limitar a falar sobre a minha área, porque seria muito injusto eu falar sobre qualquer outro tema que eu não compreendo e não tenha conhecimento. Mas eu vou citar um exemplo. Uma live, por exemplo, de uma aula de balé que alguém está dando lá longe. E aí eu sou uma aluna que talvez não tenha o preparo necessário, que talvez tenha questões físicas mesmo, de lesões e características individuais que os meus professores conhecem, mas que aquela professora que está lá do outro lado não conhece. E aí eu faço essa aula e ela me pede para fazer um movimento que eu tenho dificuldade, mas que ela não sabe. Eu estou na minha casa, num local inadequado, né, que não é o ideal, com um piso que talvez não seja o ideal, talvez eu não tenha me alongado antes, como seria necessário, e eu executo esse movimento. E eu posso me machucar, e me machucar muito sério. Atividade física não é só lazer. Atividade física é saúde, é bem-estar, tem que ter muita responsabilidade, porque nós estamos desenvolvendo o outro, nós estamos condicionando o outro. Mas eu não vejo essa preocupação. A preocupação, ela tem que partir de ambas as partes. Eu, enquanto aluna, se eu estou preparada, e aquela profissional para quem o conteúdo dela vai chegar. Então, cada um trabalha de uma forma. Mas eu digo isso porque eu tenho visto coisas realmente erradas, conteúdos errados. Então, nós não estamos aqui dizendo quem tem ou não direito. Com essa abertura, né, que a pandemia trouxe nas redes sociais, eu mesma nunca usei as redes sociais para falar. E eu tenho meu perfil pessoal, que é onde eu posto coisas do meu cotidiano, da minha família, dos meus filhos, né? Onde eu tenho meus amigos. E esse é o perfil do meu estúdio, da minha empresa, da nossa academia. Mas eu me senti responsável por trazer algumas informações que de repente possam ser bacanas, mas eu me limito a falar sobre a dança, né? E com relação a isso,
voltando à questão da internet. A internet, ela tá liberada para todo mundo e todo mundo precisando também, né, chegar ao outro. Então, nós no estúdio, nós pensamos já de primeiro momento que nós precisávamos estar próximos das nossas alunas, manter o conteúdo, mas teria que ser um conteúdo onde elas não corressem risco de lesões, ou do não entendimento do movimento correto, e não ficamos enviando sequências apenas para que elas estudassem e treinassem. Nós sempre tivemos um planejamento. Então, esse planejamento, a princípio, foi manter as nossas alunas ativas, com responsabilidade. Então, elas têm aula com a própria professora da turma ou professor, né? Não é alguém diferente, que elas não conhecem, que elas nunca viram. É alguém que tem responsabilidade por elas, que conhece profundamente cada uma com as suas próprias qualidades e dificuldades que todos nós temos, nós professores, nós diretores, os bailarinos e as nossas alunas também. E é baseado nisso que a gente trabalha, o desenvolvimento individual de cada aluno, e não um padrão, algo que você joga na internet e que ele deve servir para todo mundo. Isso não existe na dança. Uma outra questão e a dança, né? Ela funciona de forma online? Eu tenho 2 filhos. Então, eu me sinto... eu tenho 2 meninos e que até hoje não se interessaram pela dança. Adoraria, mas eles foram mais pro lado do pai, da música, né? Meu marido é músico. Mas, por exemplo, eles fazem outras atividades. Então, como eu, não conhecendo, vou escolher um curso para eles. Então, eu procuro... eu não entendo, eu entendo de balé, de dança. Eu não entendo de kung fu, eu não entendo de karatê, eu não entendo de basquete. Mas eu me preocupo em observar, eu me preocupo em comparar. Eu me preocupo em ver se ele está feliz. E eu vejo que é uma responsabilidade dos pais. Muitos pais nessa pandemia estão com a dificuldade enorme de manter a rotina dos seus filhos, né? E não julgo, porque realmente a nossa vida virou de ponta cabeça. Mas a necessidade de movimentação, de fazer algo, de repente, eles se viram numa vida praticamente aprisionados, né? Então, eles perderam a liberdade, eles perderam o contato com os amigos, a rotina deles. Nós, adultos, ainda temos que trabalhar, temos o contato, ajudar algum familiar mais velho, né? Que não pode sair, a gente tem que ir no supermercado, farmácia, enfim. Eles não. Então, assim, poxa, é nossa responsabilidade conseguir colocá-los nas atividades que eles amam, que eles gostam. Se vocês derem opção, muita mãe fala, mas ela não gostou da aula online, ou não é a mesma coisa. Claro, não é a mesma coisa, mas é o que nós temos agora. E valorize a escola de música, a escola de inglês, a escola de basquete, a escola de dança. Valorize, que deram continuidade no trabalho, não enrolaram vocês, não estão oferecendo aulas aleatórias com profissionais que não são os professores dos seus filhos, que não têm o conhecimento, aquela pessoa que valorizou o vínculo, né? E é triste dizer, mas eu vejo preocupação em muitas academias de manter o aluno a qualquer custo. Então, a gente percebe... eu poderia dar uma live, dar uma aula de balé clássico avançado e jogar na internet. Eu tenho muitos pedidos para isso. Eu tenho alunas, ex-alunas,
que moram em outras cidades, outros estados, outros países e que sentem falta, né, da casa estúdio de dança, da família estúdio de dança. E as pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi e que eu iria atingir? Então eu não vejo muita responsabilidade nisso. É a minha opinião e eu tô aqui dando a minha opinião porque é o perfil do meu estúdio. Mas para alertá-los, o quanto as crianças estão precisando, os nossos filhos estão precisando da prática do balé. Então não é o momento de parar, não é o momento, a gente não tem escolha, né? Então, talvez não seja a maneira ideal, mas é alguma maneira da gente continuar, de estar junto, de estar se mexer. Então é só mais um alerta mesmo, uma conversa sobre algo que eu andei pensando. A dança é contato, sim. A dança, ela é uma atividade onde a troca é muito importante. Acredito que todas as artes são dessa forma. A dança é uma arte onde o instrumento utilizado é o próprio corpo. E esse corpo vai acompanhar a gente até o fim da nossa vida. Então não é uma flauta que quebra e você vai lá e compra outra. Não é um violão que estoura uma corda e que você vai lá e põe outra corda no lugar. Não é uma raquete de tênis que estraga e você substitui. É o nosso corpo. É o que a gente tem de mais importante. Se nós não estivermos bem conosco, a gente não tá bem na vida, pra vida. E então tenham responsabilidade, valorizem os profissionais que vocês conhecem. Se você precisar de alguma orientação, tiver qualquer dúvida relacionada à dança, pode me procurar, me manda um direct, a gente vai conversar sobre isso. Não sou dona da verdade, essa foi a opção do estúdio e eu sei que quem está com a gente confia na nossa conduta, no nosso planejamento. E então, assim, vamos estar atentos. Vamos pensar que a gente consegue e que a gente vai aprender muito com isso. Claro que surgiram muitas vantagens. Bom, enfim, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. E aos poucos eu venho, tem muita coisa legal para falar. E se vocês quiserem saber sobre algo específico, me manda que a gente volta aqui para conversar. Aos profissionais de dança, eu gostaria de lembrar que não adianta criar algo para atingir o outro, né? Criar algo que vai atingir alguém que está longe, distante, que você não conhece. Porque o importante é você pensar em quem está com você, quem esteve com você e quem vai ficar com você. Então, todo o planejamento, todo o cronograma, todas as aulas, elas devem ser pensadas para o seu público, com a sua verdade, com aquilo que você realmente ensina, e não algo para mostrar apenas na internet.